Muito bem, hoje eu quero dar sequência a uma palavra que eu preguei domingo passado, e eu disse que eu iria dar sequência nela, tá? Que é sobre propósito, está aqui. Uma vida com propósito, diga comigo, uma vida com propósito. Diga mais forte, uma vida com propósito. Amém? Diga assim, eu preciso viver uma vida com propósito. Amém? Querido, você nasceu para viver uma vida com propósito. Você não nasceu para viver uma vida sem propósito. Quando o ser humano vive uma vida sem propósito, ele vive uma vida sem graça. Por mais que ele tenha alguma coisa, por mais que ele tenha condições financeiras, a vida dele vai ser uma vida vazia. Nós não nascemos para viver uma vida vazia. Colossenses 1,16, vou só recapitulando aqui o que eu preguei domingo passado rapidinho, diz que nós viemos ao mundo com um propósito. Tudo foi criado para Deus com um propósito. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16 diz que todas as coisas que foram criadas no mundo foram criadas por Deus e para Deus. Diga comigo, por Deus e para Deus. Você sabia que Jesus estava na criação do mundo junto? João capítulo 1 fala isso. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus quando todas as coisas foram feitas. Então lá, quando Deus fez tudo, Jesus estava lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que interessante, antes de Deus fazer tudo, a primeira coisa que Ele fez foi uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o diabo hoje quer acabar com a família, porque ele sabe que a família é uma estrutura criada por Deus. Então a primeira coisa que o diabo faz quando ele quer acabar com uma pessoa, ele acaba com a família. Então Deus, antes de criar tudo, Ele criou uma família. E depois que Ele criou a família, Ele começou a criar as outras coisas. E Jesus estava lá. Então, querido, o mesmo Jesus, tem gente que acha que Jesus nasceu ali com a Virgem Maria. Não, Jesus já existia, Ele só encarnou no ser humano. E claro, se sujeitou a todas as regras humanas, né? Teve que nascer, teve que aprender a falar, né? Mesmo sendo Deus, Ele se sujeitou a ser humano. Mas Ele já existia como Deus, como Filho. Então Ele sabe de tudo. Você imagina, Ele conhece tudo. E todas as coisas do mundo foram criadas para Deus, inclusive eu e você. Por isso que a gente não funciona bem sem Deus. Por isso que sem Deus a gente tem uma vida vazia. Por isso que sem Deus as pessoas correm atrás de alguma coisa para encher a vida delas e não vão conseguir nunca. Primeiro, o cara acha que ele precisa de um casamento para preencher o vazio. Aí ele corre, o homem corre atrás de mulher, a mulher corre atrás de homem. Aí depois que ele casa, ele quer ganhar dinheiro. Aí ele corre atrás de dinheiro, e corre atrás de dinheiro, e corre atrás de dinheiro. Aí, quando tem filho, ele começa a viver para os filhos. E aí, filho na faculdade, não sei o que, papapá. Os filhos crescem, ele começa a viver para os netos. E aí é faculdade, é não sei o que, é curso profissional. Tudo isso faz parte. Tudo isso a gente vive. Tudo isso faz parte da vida, mas não é o principal. Não é o principal. Não faça das coisas o principal. Não faça do supérfluo o principal. O primeiro é Deus. A primeira coisa que você tem que se preocupar na vida é Deus. Porque se você não fizer isso, meu irmão, tudo perde a graça. Seu casamento perde a graça, sua vida perde a graça, seu trabalho perde a graça, seu dinheiro perde a graça. Primeira coisa que você tem que entender é que você nasceu para andar com Deus. Primeira coisa que você que está vendo essa palavra tem que entender que você nasceu para andar com Deus. Por isso que você não funciona bem quando está sem Deus. Eu já passei por isso.
Nasci sem Deus, encontrei Deus e abandonei Deus. E a minha vida foi um desastre. Eu consegui ficar pior do que eu era antes de conhecer a Deus. Eu fiquei pior depois quando eu abandonei a Deus, sabia? Isso é bíblico, que a palavra diz que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, ele dá uma volta e volta para ver se a casa está cheia ainda. Mas se a casa estiver vazia, ele não só volta, mas traz mais 7. É bíblico isso. Ou seja, a situação do indivíduo se torna pior do que era. E eu vivi isso na minha vida. Antes de converter, gente, eu converti com 17, eu era um guri bom, um garotão puro. Eu só queria jogar bola, não pensava em maldade, não pensava em malandragem, não. E aí eu encontrei Jesus, me apaixonei, converti. Só que aí pegou uma fase muito ruim na minha vida, eu desviei. Contei essa história ontem no revisão. Rapaz, quando eu desviei, meu irmão, acontece com muitas pessoas que saem da igreja. Aí você enlouquece. Aí fumei maconha, cheirei cocaína. Meu Deus, virei malandro, fiz coisas que até o diabo duvida. Mentia, enrolava. E eu não era assim. O demônio que saiu voltou e trouxe mais 7. E aí, graças a Deus, esse Deus maravilhoso teve misericórdia da minha vida, né? E aí foi toda uma história. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso que acontece com as pessoas. Quando elas têm uma vida vazia, qualquer coisa chama a atenção delas. Então elas vivem assim, buscando uma festa, buscando um êxtase. E aí entra a questão das drogas, até o sexo. Porque ela vive nisso. Aquele êxtase não pode parar. Então, conhece alguém que vive de final de semana? Conhece alguém que vive esperando a sexta-feira, né? Sextou, a galera posta nas redes sociais, né? Sextou, tipo assim, agora sim. Aí vem o sábado, meu Deus, o sábado é balada, é pegação, é trago, né? É maravilha. Aí no domingo, já até o meio-dia vai, o churrasquinho do domingo e tal. Chega na tardinha, eu me lembro que eu tinha um trauma, né? Meu trauma era aquela música do Silvio Santos, que a minha mãe olhava, né? Ritmo, eu sabia que o domingo tinha terminado. Quando eu escutava aquela música, eu dizia, acabou a minha alegria. E a gente tentava esticar a alegria até não querer mais. Pois bem, e a gente vai vivendo assim, de final de semana em final de semana, de festa em festa, de êxtase em êxtase. Que vida mais nojenta, mais vazia. Uma vida sem propósito. Uma vida sem base, sem estrutura. E aí o perigo é isso, que quando você vive assim, você é levado por qualquer coisa que aparece, né? As pessoas se juntam assim, ficam juntos numa festa, acham que está legal, vão morar junto. Mal ele sabe que casou com a tranqueira, que casou com o senhor tranqueira. Aí não vai dar certo. Aí ficam se botando, fazendo um negócio, entrando em coisa louca. E a vida vai passando. Então, o nosso maior exemplo de propósito é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de quem veio com um propósito e cumpriu aquele propósito, totalmente. Jesus não desviou 1 milímetro do propósito dele. E é interessante que a gente vê na Bíblia que o diabo, ele vai tentando tirar Jesus do propósito. Quando ele vai para o deserto, o diabo oferece tudo para Jesus e não consegue. Claro, né? Jesus estava focado no propósito dele. Mas aí quando Jesus volta e começa o ministério dele, ele começa a usar as pessoas que estão perto. E um dia ele usa Pedro com uma mensagem subliminar. Pedro põe a mão no ombro de Jesus. Eu que estou falando aqui, não sei se aconteceu, né? Põe a mão no ombro de Jesus e diz assim: mestre,
Deixa que eu vou morrer no seu lugar. Deixa para mim. O senhor não merece, não, eu vou morrer pelo senhor. Deixa que eu vou. Jesus olha para ele, olha que interessante, né? Como Jesus é um homem focado, como Jesus sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o propósito dele. Ele olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Coitado do Pedro, eu fico imaginando Pedro, né? Claro que o Pedro estava ali com uma intenção boa, mas muitas vezes, deixa eu te falar uma coisa, o diabo usa até a tua intenção boa. Tudo que está fora do propósito pode ser a melhor intenção, não é de Deus. Vai te levar para fugir daquilo que Deus tem para você. E o Pedro ficou meio desazado, né? Imagina a cara de Pedro, imagina os outros. Imagina os outros ali no grupo dos 12 olhando aquela situação, né? Mas Jesus ali deu uma lição. Ele disse: olha, não pense que alguém de vocês aqui, por ser meu amigo, meu discípulo, vai me tirar do meu propósito. Não vai, não. E mandou um recado para o diabo: ó diabo, eu sei que por detrás dessa sugestão está você. Então Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que estava focado no propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado com seus parentes, principalmente os que não são crentes. São campeão em nos tirar do propósito, porque a vida deles não tem propósito. Então muitas vezes eles vêm com sugestões: olha, cuidado dessa igreja, você não acha que está demais? Você não acha que você está dando a sua vida? Você pode dizer assim, que nem eu digo às vezes: não, eu não acho, eu tenho certeza que eu estou dando a minha vida, porque foi para isso que eu nasci. Eu nasci para andar com Deus, eu nasci para servir a Deus, e esse é o propósito da minha vida. Não tenha vergonha de Deus, porque daí um dia Ele não vai ter vergonha de você. Viva o propósito, viva como o Filho de Deus viveu nessa terra. Lucas 19:10 diz que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, e Ele cumpriu até a última gota de sangue na cruz do Calvário. E quando Ele cumpriu, e quando Ele estava ali na cruz, prestes a morrer, Ele diz: está consumado. E quando Jesus fala está consumado, o inferno treme. O inferno tremeu tanto que o que aconteceu no mundo espiritual espirrou no mundo natural. Houve um terremoto na terra naquele dia. Então cuidado com você que é jovem, cuidado com seus colegas de escola que não conhecem a Deus. Cuidado com o seu vizinho. Cuidado com as pessoas, com seus amigos do passado que ainda não estão na igreja. Cuidado, por quê? Eu não estou dizendo para você ser inimigo, eu não estou dizendo para você nunca mais falar com eles, não. Eu tenho amigos, primos, queridos, que não estão na igreja, que não quiseram converter, por mais que a gente pregue. Queridos, eu os amo. Para mim, eles são como irmãos para mim, mas alguma coisa que eles fazem na vida deles não me serve mais. Ou eles vêm para andar no meu estilo de vida, ou então nós vamos ficar um pouco distante, porque eu não tenho mais aquele estilo de vida que eles têm. Isso não quer dizer que eu não seja mais amigo, isso não quer dizer que eu não os ame, que eu não ore por eles, que eu não chore por eles. Mas infelizmente é assim. A Bíblia diz que as trevas não há comunhão nenhuma com a luz, e a luz não há comunhão nenhuma com as trevas. Eu preciso estar focado no meu propósito. Então Jesus, Ele teve um propósito tanto de vida quanto de morte. Até na morte Ele cumpriu o seu propósito. Então, querido, se eu vou morrer, eu vou morrer um dia. Então que eu morra peleando, que eu morra lutando, e que eu morra fazendo a obra de Deus. É o que Paulo fala lá. Como é que ele diz? O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Corri a carreira, guardei a fé. Como é que é? Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Quantos de nós podemos falar isso no final da nossa vida? Hein? Quantos de nós poderemos falar isso? Dizer, olha, olhar para trás
lá velhinho, e dizer: eu combati o bom combate, peleei. Hoje mesmo aqui, né, de manhã, nós estamos fisicamente cansados, porque ontem ficamos o dia todo aqui, saímos daqui 11h da noite, né, até chão limpamos. Mas querido, que maravilha. Sabe por quê? Quando eu estava no mundo, eu chegava em casa de manhã bêbado, drogado, e tinha gastado todo o meu dinheiro servindo ao inferno. Então que bom que ontem eu cheguei cansado em casa servindo a Deus. Servindo a Deus. Combati o bom combate. Corri a carreira e guardei a fé. Corri, fiz o que eu tinha que fazer. Maravilha. Agora está reservada a coroa da justiça. Oh, que maravilha. Querido, você quer descansar? Fica tranquilo, você vai ter uma eternidade no céu. Num lugar maravilhoso ali. Onde você, a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Infinitamente melhor, mais bonito do que tudo que o teu olho já viu. É isso que Deus está reservando para nós. Agora, vamos correr a carreira. Vamos combater o bom combate. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Então, como que eu posso transformar o mundo? Romanos 8, 28, 29, fala de um propósito eterno. Põe para mim aí Romanos 8, 28 e 29. Pode voltar um pouquinho, tá? Deixa parado aí nesse slide aqui. Romanos 8, 29. Põe só para nós aí que a gente lê aqui. Fala do propósito eterno. Ali diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você vive o seu propósito, você não precisa nem orar pelas suas coisas, porque Deus vai trabalhar para você. Eu vivo isso na minha vida. Raramente eu oro pelas minhas coisas. De vez em quando eu oro. Deus, não vai esquecer não, tá? Eu sei que Ele não vai esquecer. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Tem coisa melhor que Deus cuidar da sua vida? Tem coisa melhor que você andar nesse mundo sabendo que o Deus Criador, Todo-Poderoso, cuida de você? Meu irmão, isso é que é ter as costas quentes. Quando uma pessoa começa a pegar muito no meu pé, sabe, no trabalho, essas coisas assim que acontecem, eu fico só olhando e eu digo assim: rapaz, ela nem sabe com quem está se metendo. Não sabe que eu tenho as costas quentes. Eu tenho colegas na escola que brincam, né? A gente brinca, claro. Mas elas dizem assim, né? Que tá difícil lá, fala com o Zezinho, porque ele é assim com o homem, ó. Aí eu falei: eu sou mesmo. Vamos lá que eu sou assim com o homem, né? Por quê? Porque eu sou mais bonito? Porque eu sou mais alto? Porque eu sou não sei o quê? Não sou nem bonito nem mais alto. Mas eu vivo o propósito. Simples. Se Deus diz para nós: vai para lá, nós vamos para lá. Deus diz para cá, vem para cá, nós vamos para cá. Quem manda na minha vida é Deus, acabou. Então se você, olha a vida de Abraão. Abraão estava dentro do propósito. Meu irmão, quem metia a mão com Abraão se dava mal. Abraão tinha um povo que não era guerreiro, mas um dia vários reis se juntaram para lutar contra Abraão. Abraão foi lá com os seus empregados, com os seus filhos ali. Foram lá, surraram, ganharam. Por quê? Porque atrás deles tinha um exército celestial.
Atrás de Abraão tinha Deus ajudando, porque Abraão estava dentro, 100% dentro do propósito dele. Muito bem, agora entrei na palavra de hoje. Primeira coisa, tá? Bota lá para nós, Rafa. Primeira coisa que você tem que aprender é que propósito, uma vida com propósito, pode ir. Põe lá no ponto 1, tá? Pode ir. Aí. Primeira coisa que nós temos que descobrir, que nós fomos criados para Deus. Diga comigo, eu fui criado para Deus. Amém? Pode ir. Volta um pouquinho. Isso chama-se adoração. Adorar a Deus é saber que você foi criado para isso, para adorar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu falei de um livro chamado Uma Vida com Propósito domingo passado, e eu indiquei esse livro. Não sei se alguém aqui já foi atrás desse livro, tá? Se você quer crescer nesse sentido que eu estou falando hoje, descobrir o seu propósito, entender sobre isso, compre esse livro, leia. É livro de cabeceira, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Esse pastor, é sensacional a história dele. Ele escreveu esse livro um dia, um pastor comum, assim, um cara simples, muito simples. E ele escreveu esse livro é um dos livros mais vendidos no mundo. Se eu não me engano, esse livro perde para algumas obras assim, como Meu Pequeno Príncipe, algumas coisas assim históricas, né? Ele está em quinto ou sexto, é um dos livros mais lidos no mundo, de edições. Uma Vida com Propósito, sensacional. E ele fala de 5 grandes áreas da sua vida que você precisa ter um propósito. 5 grandes áreas na sua vida. A primeira é essa aqui: a adoração. Diga comigo, adoração. Ou seja, eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para venerar o Deus Criador. Só que o diabo quer ser adorado também. Então ele vai fazer de tudo para que você não adore a Deus. Então ele vai criar outros deuses. E aí eu não estou falando só de santo, eu não estou falando só de religiões falsas, eu estou falando até de coisas da sua vida do dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para homens, que é muito fácil: carro. Tem homem que o carro para ele é um Deus. Aliás, ele cuida mais do carro que da mulher. Deus o livre, aquele carro passar no barro. Deus o livre ele ir na igreja e dar carona para alguém. Por quê? Porque não pode botar mais de 4 no carro. E o amortecedor. Meu irmão, eu já botei uns 10 no meu carro. Já fui para o Manaim carregando caixa de som e vindo de novo, e indo de novo. E tem carona? Tem, entra aí. Estou nem aí, meu irmão. Eu vou servir a Deus. Vou servir a Deus, porque eu nasci para adorar Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Mas o diabo vai querer tirar o teu foco. Ele vai querer botar o teu foco em algo material. Ele vai querer botar o teu foco, ou até mesmo se a pessoa é uma pessoa religiosa, em algo que vai tirar os olhos de Jesus. Acorde, irmão. Quem tem que ser adorado é Jesus. É só Jesus que tem que ser adorado, porque Ele é Deus. Ele foi um homem, mas foi Deus. O resto tudo foi homem. Então não adore Paulo, não adore Maria, não adore João, não adore Buda, porque foram homens. Podem ter sido bons, excelentes, show de bola, só que morreram. E quando você morre, a Bíblia diz que você não pode fazer mais nada por ninguém. O único que pode fazer alguma coisa por você é Jesus. Por quê? Porque Ele ressuscitou e está vivo até hoje. Simples isso. Então adore. João
capítulo 4, versículo 23 e 24, diz que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando em Porto Alegre verdadeiros adoradores, não aqueles que adoram só quando quer, só quando pode, ou quando abre na sua agenda um tempo para Deus. Deus está buscando gente que diga assim: Deus, eu quero adorar o Senhor a tempo e fora de tempo. Eu quero dar minha vida para te adorar, Senhor. O meu tempo, o meu talento. Se você canta que nem a Lia, venha cantar na igreja. Se você toca que nem o Kelvin, o Miguel, venha tocar na igreja. Se você prega que nem o bispo Luiz, se é uma mulher que prega que nem a bispa Leila, venha estudar para ser pastor. Eu gosto de criança, venha ajudar no MSK com os kids. Eu gosto de fazer alguma coisa, eu sou bom em vem ajudar aqui a arrumar as lâmpadas, vem. Eu gosto de informática, vem ajudar na mídia, né, Rafa? O Rafa diz amém. Vem ajudar no computador. Faça, pega o seu talento e diga: toma, Deus, este é o meu talento, porque foi Deus que te deu. E o talento que Deus te deu, Ele te deu para servir a Ele, não só para você ganhar dinheiro e ficar rico. É o exemplo que eu dei no domingo passado da Marília Mendonça, talentosa, menina, canta que nem passarinho, foi criada na igreja, conheceu o caminho, conheceu a Deus, desviou, e com o talento que Deus deu, foi ganhar dinheiro no mundão, cantando sofrência. Infiel, agora você vai andar no bordel. É isso aí. E aí, comprou avião, não sabia mais onde socar dinheiro, morreu dentro do avião que ela comprou, porque estava fora do propósito. Gente, vamos para o segundo. Número 2. Você foi criado para fazer parte de uma família. Esse é o segundo ponto. Ou seja, o segundo propósito. O primeiro é a adoração, o segundo é a igreja. Existe hoje, depois da pandemia isso ficou muito claro, as pessoas começaram a criar uma ideia de que não é necessária igreja. Não, basta você ficar em casa olhando uns cultinhos. Olha, e tem palavra boa. Então tem culto de tudo que é jeito. Tem culto da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, meu Deus. E realmente tem. E um melhor do que o outro. Agora, eu pergunto para você, qual o seu lugar no corpo? Aonde que você, qual é a sua família? Ou você, quando vai chegar em casa, você dorme em qualquer lugar? Você dorme em qualquer lugar? Não, você vai para sua casa, não é verdade? Quando você sai do trabalho, você já, hoje eu vou dormir aqui no Maitá. Aí você entra em qualquer casa. Eu vim dormir aqui. Não, mas para um pouquinho, aqui não é a tua casa. Não, mas eu quero dormir aqui hoje. Aí no outro dia você vai dormir lá na casa do Bibi, no outro dia na casa do Flávio, né? Ô Flávio, vim dormir na tua casa aí, cadê a minha cama? Pô, só um pouquinho, cara, aqui não é tua casa. E igreja é a mesma coisa, gente. A pergunta, onde é que é a sua casa? Ah, minha casa é na Sara Nossa Terra. É mesmo? Será que é? Porque às vezes a pessoa fica um ano sem vir na igreja. Então você estava dormindo em outro lugar, e eu não estou sabendo. Ah, mas é porque eu não gosto muito da Sara Nossa Terra. Então procura uma igreja que você gosta, cabeção. Vai lá. Tem um monte de igreja. Nós não somos aqui do lado. Agora cheguei agora de manhã, estava falando com o pastor aqui da Serode, aqui do lado, a igreja do lado. Pastor querido. Ô pastor, tudo bem? Bababá, sal, nós conversando, voltando aí da pandemia. Bom culto para ti, bom culto para o senhor. É uma igreja maravilhosa aqui. Pode ir do lado aqui, não tem problema. Que eu digo, quer sair da Sara Nossa Terra? Saia, mas vá para uma igreja. Não fique desviado. Não fique longe de Deus. Tenha uma casa para você morar. Às vezes você tem que mudar de casa. Não tem problema. Mas tenha o seu lugar. Não fique mudando de casa toda hora. Sabe por quê? Porque senão nunca você vai ter um lar. Você nunca vai crescer. Você nunca vai ter um pai. Quem é o teu pai? O meu pai hoje tem um nome: Luiz dos Anjos. É quem eu obedeço
e eu obedeço muitas vezes até discordando dele, mas para você obedecer você não precisa concordar. Se você confia no seu pai, você pode dizer: tá bom, pai, vou fazer o que o senhor está pedindo para mim fazer. Eu tenho uma mãe, Bispa Lúcia Rodovalho, Bispa Vânia, e a minha mãezona aqui, Bispa Leila Furquim. Tem várias mães, graças a Deus. Bom nascer nessa terra é isso. Você tem vários pais, várias mães. Para o diabo tocar na minha vida, meu irmão, não é fácil. Por quê? Porque quando o diabo se aproxima de mim, ele vai ter que lutar com o anjo lá do Bispo Robson, depois o anjo do Bispo Cirino, o anjo do Bispo Luiz, e ele vai desistir. É muito anjo. Ele vai cair fora. Então não é fácil. Eu tenho a minha casa. Nós não somos uma igreja perfeita? Não somos. Temos defeito? Vários defeitos. Mas a Sara Nossa Terra é um lugar bom. É um lugar sério. Nós cremos num Deus. Nós damos oportunidade para todas as pessoas que também querem seriedade com o Evangelho. Todas as pessoas que querem crescer na Sara Nossa Terra, elas encontram um espaço para crescer. Só não cresce na Sara Nossa Terra quem não quer. E aí o que a gente vai fazer? Nós não vai amarrar o cara, né? Puxar ele para uma corda e dizer: não, você... Não. Aqui todo mundo, nós temos uma escalinha nos cultos para você servir. Sabia? Temos uma escala no culto. Eu sei que muitos aqui não fazem parte dessa escala. Eu não sei por quê. Porque você pode servir. Nós temos uma escala, a Cíntia está lá, do Alexandre, né? Levanta a mão aí, Cíntia. A Cíntia me ajuda nessa escala. Todo começo de mês nós largamos uma escalinha lá no grupo, para que uma vez no mês, eu falei uma vez no mês, você sirva aqui no culto, ou de porteiro, ou na escada, ou no bem-vindo lá embaixo, ou aqui no altar, ajudando. Nós precisamos de 5 pessoas, todo culto aqui, para fazer o culto rodar, gerar, né? Então, nós fizemos uma escala, e pedimos para que as pessoas dessem um pouco do seu tempo. Tem que chegar um pouco mais cedo, tem que sair um pouco mais tarde, arrumar as cadeiras no final, às vezes passar um pano. Mas sabe qual é o nome disso? Servir a Deus, servir o reino. Então, procure a Cíntia, tá? E dê o seu nome para ela, diga: olha, bota o meu nome aí, é uma vez por mês? É uma vez por mês, pode contar comigo. Claro que o pessoal mais velho às vezes tem que trabalhar 2 ou 3 vezes no mês, né? Mas daí nós já estamos calejados, não tem problema. Mas os novos, pode ficar tranquilo, a gente bota uma vez por mês. Uma vez por mês você vai vir mais bonitinho, mais arrumadinho, vai chegar mais cedo para servir a Deus. E aí tem o pessoal do louvor, tem as crianças, aí começam os ministérios também um pouquinho mais sério. Isso é igreja. E você não vai fazer isso em casa, você não consegue fazer isso em casa. Então o culto online, ele é um quebra-galho, querido, para quando você não pode estar na igreja. Mas ele não pode ser a sua vida. Essa semana eu estava ouvindo um pastor, eu até gosto dele, mas ele já falou bobagem. Pastor da internet aí, desse que surgiu no meio da pandemia. Estava olhando ele é cheio de profecia, aí ele deu umas profetadas aí. E essa semana eu estava arrumando umas coisas lá em casa e ouvindo ele. E aí, no meio da palavra ele falou assim: então é o seguinte, ó, você que participa da nossa igreja online. Eu falei: como é que é o negócio? Ele criou uma igreja online, não tem culto. Aí o irmão perguntou no chat: mas pastor, e qual é a igreja que eu vou? Ele falou: meu irmão, você não entendeu ainda? Você já está numa igreja, eu estou aqui na internet dando palavra para você. Você não precisa ir em igreja nenhuma, nossa igreja é online. Eu falei: meu Deus, que bobagem. Que bobagem. Querido, ninguém substitui o altar. Vir aqui chorar, dobrar o joelho, clamar a Deus, isso ninguém substitui. O online é um quebra-galho, para quando você não pode. Chegou uma visita, você ficou doente, estava trabalhando, aí o online vai, entendeu? Mas você está em casa, vem para o culto, venha para a igreja. Outra coisa, ceia, uma vez por mês a ceia. A ceia é um mandamento. Deus diz: fazei isso em memória de mim, todos os dias.
E nós fizemos uma vez no mês. Sabia que o judeu faz ceia toda vez que ele se reúne? Toda vez que ele se reúne, ele faz ceia. Ele faz ceia na igreja, na sinagoga, ele faz ceia em casa. Por quê? Porque é um mandamento. Nós fazemos uma vez no mês, onde nós dizemos que estamos juntos com os nossos líderes, que essa é a minha casa, aqui Deus me está criando as minhas raízes, né? E muitas vezes eu vejo que as pessoas não vêm na ceia. E eu fico pensando, gente, na boa eu fico pensando, ou não entendeu nada do que nós estamos pregando, ou ainda não converteu. Das duas, uma. Não tem terceiro, desculpa, estou sendo bem sincero, mas não tem terceira via. A pessoa que não vem na ceia, ou ela não entendeu nada, ou ela não converteu. Porque a pessoa que converteu e entendeu o que nós estamos pregando, ela pode faltar qualquer, mas ceia ela não falta, a não ser, claro, por trabalho. E mesmo assim, alguns que faltam ceia por trabalho, eles pedem para mim guardar a ceia. Pastor, guarda a ceia porque eu estou trabalhando. Porque quando você não vai na ceia, eu uso o exemplo do contrato de renovação, né? Você tem um contrato de aluguel. Quando vence o contrato, você tem que renovar. E se você não renovar, você pode ser tirado da casa. Ceia, para mim, Zezinho, eu chego aqui na ceia, eu pego ali, eu sempre digo para Deus, Deus, eu renovo a minha aliança contigo. Hoje eu quero te dizer de novo, conta comigo. O Senhor é o meu pastor, o meu salvador. Aí eu assinei o contrato de novo e vou embora, até a próxima ceia. Aí tem gente que passa 6 meses sem tomar ceia. Querido, faça uma avaliação na sua fé. Eu preciso falar isso para você como pastor, senão Deus vai cobrar de mim. Eu não quero falar, eu sei que hoje está muito em moda os pastores falar o que o povo quer ouvir, mas eu quero falar o que a Bíblia precisa ser dita, o que está na Bíblia. E isso eu quero explorar bem com vocês. Eu não vou seguir hoje, nós já acabamos aqui. Eu ainda tenho 3 pontos para falar com vocês sobre os 5 pontos de uma vida com propósito. Mas eu vou ficar em adoração e igreja. E na igreja aqui, eu quero encerrar, pedir para o Rafa colocar ali 1 Coríntios capítulo 12, que fala do corpo. Capítulo 12, Rafa, versículo 27, que fala do corpo. Paulo, na sua sabedoria, Paulo explica o que é a igreja. E Paulo usa a simbologia de um corpo. E eu, que sou professor de educação física, achei maravilhoso. Por quê? Porque eu sei como que um corpo funciona. Não sei se você sabe, mas querido, nós temos coisas no nosso corpo que parece que são insignificantes, mas se você perder, você vai sentir falta. Não sei se alguém já quebrou aqui um pé, uma mão, uma coisa, e teve que ficar com gesso durante algum tempo. Você começa a dar valor para pequenas coisas. Porque você, puxa, mas eu não sabia que esse pezinho aqui fazia tanta falta. Eu não sabia que esse dedinho aqui incomodava tanto, e era tão útil. Você sabia que o único ser humano na face da terra que tem o movimento de pinça é o ser humano? O movimento de pinça é esse que faz com que você pegue a caneta e faça isso aqui, ó. É um movimento, é uma motricidade fina, chamada movimento de pinça. O que mais se aproxima é o macaco, mas mesmo assim ele não tem. Então quando ele pega uma caneta, o macaco ele faz assim, ele pega a caneta assim, a caneta fica aqui no meio, os dedos ficam duros assim, ó. E para ele escrever, ele vai ter que usar todo o movimento do braço. Já há uns cientistas que fazem os macacos escreverem algumas palavras, mas ele pega a caneta assim e faz assim. Por quê? Porque ele não tem esse movimento aqui, ó. Isso só o ser humano tem. E aí vai. Coisas que Deus colocou no corpo, que se você perder, você vai ver que o quanto isso faz falta, né? Nós temos deficiente visual, aqui o Flávio. E o Flávio teve que adaptar a vida dele, por não enxergar, não é?
Até o Flávio, às vezes eu fico olhando para ele, eu não sei se ele é cego mesmo, porque o Flávio, gente, eu fico olhando, eu digo, às vezes eu dou carona para ele, ele desce, né? E ele sai caminhando e eu olho para a Jaque. Será que o Flávio é cego mesmo? Ah, o Flávio não está nos cachorreando? Gente, ele vai assim, ó, impressionante. Né? Bom, a Sandra que vive com ele deve, né, Sandra? Um dia eu fui na casa do Flávio, cozinha, tudo bem. Ah, mas isso aqui foi eu que fiz. Eu, como é que... Não, para, Flávio, para. Não deixa já que eu vi isso, Flávio, eu estou ferrado. Se tu cego fez isso, mas eu vou chegar em casa e eu estou ferrado. Uns 2 olhos eu não consigo fazer. Então, gente, Paulo fala do corpo. E a igreja é um corpo. Você já descobriu o lugar que você é no corpo de Cristo? Qual é o teu lugar? Hoje eu estou aqui como boca. Mas muitas vezes eu tenho que ser ouvido. Os olhos, visão, pernas, fazem a igreja andar. Os dizimistas, empresários, né? Muitas vezes você não tem o dom mesmo de ter um ministério dentro da igreja, mas Deus vai te dar uma unção para você ser um empresário bem-sucedido. E você vai poder financiar a igreja, e a igreja vai poder investir na rádio, investir na TV, para alcançar pessoas que a gente não consegue alcançar, estruturar a igreja, ter um ar-condicionadinho para um domingo abafado que nem hoje, a gente poder estar um pouquinho mais confortável. Isso tudo é dinheiro. Nós não podemos chegar na loja e dizer para o dono do ar-condicionado: eu faço uma oração por ti, instala um ar-condicionado. Não vou não, eu quero dinheiro. Então a gente precisa de dizimista, parceiro de Deus. Qual o seu lugar no corpo? Pastor, eu não sei o meu lugar no corpo. Esse é o problema. Isso é um problema de propósito. Quando você não sabe qual é o seu lugar no corpo. Eu vou te dar uma pista hoje para encerrar. Deixa eu só ler. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Pode ir. 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de língua. Pode ir. Porventura não são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres? Pode ir. Tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam, todo mundo interpreta a língua? Não, cada um tem o dom. Depois mais adiante ele vai falando da estrutura, que um é o dedo, um é o pé, um é a boca, um é a orelha, e nós formamos o corpo de Cristo. Eu e a Jaque sozinho aqui de manhã não conseguimos fazer o culto, nós precisamos de alguém que nos ajude, e isso é o corpo. Esse é o corpo de Cristo. A pergunta é: qual o seu lugar no corpo? Não abandone o seu lugar. O dedinho não pode dizer para mim: Zezinho, hoje eu não vou ficar em casa, estou cansado. Eu vou dizer para o meu dedo: eu preciso de ti, meu dedo. O dedo. Então tem irmão que faz parte do corpo, aquele fala: hoje eu não vou. E aí a gente chega aqui na igreja, aí a igreja sem você, ela anda assim, ó. Porque está faltando o dedinho. O dedinho se acha insignificante, mas ninguém dá bola para mim. Ninguém dá bola para mim, se eu for ou não for. Aí é que você pensa: se o meu dedinho, a unha encravar, meu irmão, esse calçado aqui vai ficar ruim de botar. E vai começar a doer, e vai começar a apertar. Então, querido, descubra o seu lugar, primeira coisa. E a pista que eu dou é o seguinte: você tem um talento. Algum talento você tem. Deus te deu algo que é diferente dos demais, e para isso Deus vai te usar. Então a pista do seu propósito, a pista daquilo que você vai ajudar no corpo é o quê? O seu talento, a sua paixão. Tem gente que é apaixonada por evangelizar. Tem gente que tem um desejo de pregar o evangelho. Eis aí uma pista. Tem gente que é habilidosa, tem gente que sabe falar, tem o dom. Tem gente que é bom de ouvir as pessoas, não é muito de falar, mas gosta de ouvir, gosta de aconselhar. Tem a pessoa que é boa de serviço, né?
É o cara bom, o cara entra na igreja, ele já entra olhando para cima. Estou vendo que aquele coisa saiu do lugar. Ô bispo, vou vir no meio de você mandar uma mão. Sabe, às vezes eu entro e nem noto. Às vezes nem na minha casa eu noto. Mas tem gente que tem visão. São dons, são talentos. Tudo para servir o reino. E Deus não é bobo. Então Deus é sábio. Então Ele manda para a igreja, Ele manda passar a nossa terra pessoas diferentes para que nós possamos andar como um corpo. E onde um de vocês falhar, o corpo vai sentir. Esse é o propósito de Deus para nós. E eu quero falar ainda, em outros cultos, sobre os três. E aí eu entro também na questão do ministério. Não perca, tá? Venha nessa série de palavras que eu estou fazendo. Se você vai perder alguma palavra, eu estou postando elas no meu canal lá no YouTube. Você pode procurar depois para pegar ela no completo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Chama o pessoal do louvor aqui para a gente encerrar. Hoje o apelo que eu quero fazer é: volte para o propósito. Diga para Deus sim. Não tenha medo. Essa semana eu aconselhei o irmão, falei para ele: tu está com medo. Sabe quando a gente entra no mar? A gente vai na praia e a gente entra no mar. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de mar. Então eu entro no mar até a segunda onda, terceira. Quando passou do umbigo, é perigo. Até rimou. E tem gente que no mundo espiritual, ele é assim. Ele bota um pé, ele vem, a água passou a canela, passou o joelho, ele volta de novo correndo. Não vou demais. Se eu for demais, o bispo já vai me usar, vai me enxergar, o pastor Zezinho vai me enxergar, deixa lá. Aí a pessoa vai sempre no rasinho. Então tudo que ela vive é uma rasura do evangelho. Mas se você quiser mais, eu sei que alguns que estão aqui querem mais, e tenho orado por isso, e tenho dito: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero sentir mais a Tua presença, eu quero ouvir o Senhor, eu quero sentir o Espírito Santo. O caminho é você entrar mar adentro. Vai entrando. Sabe o surfista? Eu fico olhando às vezes, os caras são corajosos, eles pegam, eles vão indo. Queridos, sabe o que acontece depois da arrebentação? Fica tudo calmo. Dizem, eu nunca passei uma arrebentação, mas dizem que a visão depois da arrebentação é algo maravilhoso. Mas para você chegar lá, você vai ter que entrar no profundo do mar. Você vai ter que vencer ondas altas. Você vai ter que ser corajoso. Não tenha medo. Deixa a água bater. Entre. Venha, se envolva. Procure o seu líder. Diga para ele: meu líder, eu quero ajudar nesse ponto. Eu quero ajudar com as crianças no louvor, na palavra. Eu quero ajudar lá no portão. Eu quero ajudar aqui embaixo, no IV. Tem professor aí? Nós temos uma escola aqui na igreja. Nós precisamos de professores, diretores, pessoas do administrativo para nos ajudar. Pessoas que saibam lidar com dinheiro. Nós precisamos de tudo, irmão. Nós somos um corpo completo, tem todas as funções. Então põe a mão no teu coração, fecha seus olhos. Oh Deus, eu te apresento nesta manhã cada um que está aqui hoje, e que nessa manhã o Senhor possa falar com cada um, os que estão aqui e os que estão vendo essa palavra em casa. Senhor, que nós possamos ser um corpo completo, e não um monstro, com 3 bocas e nenhum pé, ou com 10 pés e nenhuma boca. Isso não é um corpo, é um monstro. E a igreja precisa ser um corpo bem ajustado, com pés, com mãos, com orelhas, bocas, olhos, coração, pulmão.
todos os órgãos funcionando bem, cada um servindo a Deus no seu talento que Deus lhe deu, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu propósito. Fala para Deus, querido, fala com Ele hoje. Deus quer ouvir você, vai falando com Ele. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. olhou todas suas lágrimas E mandou te falar hoje. te falar. Pegue e vá pro alto mar. Que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Quem mandou você parar? Volte pro mar alto, volte pro mar alto. O mar alto, É lá que estão os grandes peixes. Deus não te Aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Está dado o recado, amém? Só depende de você. Se apresente. Diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu vou viver o meu propósito nessa terra. Eu vou para o mar alto, é lá que estão os grandes peixes. No rasinho você só pega lambari, meu irmão. Você quer pegar grande peixe, tem que ir para o mar alto. Lá você vai pegar grandes peixes. Deus vai te dar grandes peixes. Você vai ser um bom líder. Deus vai te dar casais, famílias, pessoas que você vai mudar a história das pessoas. Você vai transformar assim como Deus está transformando a sua vida. Mas deixa Deus te usar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cante mais uma vez o refrão. Deus conhece tua estrutura, sabe Olha para o seu irmão e diz para ele: viva o propósito de Deus na sua vida. Diga: este é o caminho para você ser feliz. Diga: você nasceu para isso. Aleluia. e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu. Quem mandou largar a rede? Glória a Deus. Levante a mão para o lado da sua casa. Senhor Deus, eu te agradeço por esta manhã, por esta palavra. Ó Deus, e que nós possamos levantar uma igreja completa, uma igreja estruturada, um corpo que ande, um corpo ajustado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, oramos pela nossa família, pelos nossos filhos, a nossa casa, oramos pela nossa semana, eu oro pelo seu trabalho essa semana, e eu profetizo que você vai ter uma boa notícia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mão de Deus seja contigo, que a mão de Deus te proteja.
Oh, em nome do Senhor, que Deus levante para você o seu rosto, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus volte para você e a tua casa a sua face, e que Ele te dê shalom. Vá para a melhor semana da sua vida, amém? Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele: vá para a melhor semana da sua vida.